Olá, bem-vindos ao programa Espaço Empresa, uma parceria entre a Associação Empresarial da Feira e a Rádio Sintonia, que todas as terças-feiras, depois das 6, discute temas ligados às empresas e à economia do concelho e da região. Portugal 2030, novas apostas e desafios, como preparar a sua empresa para captar apoios e investir. É este o tema que vai nortear a emissão de hoje. Connosco em estúdio, Alferes Pereira, Presidente da Direção da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu peço desculpa estar aqui. Vais apresentar o nosso vou convidado, apresentar também. Vou apresentar o outro convidado que temos em estúdio, Eduardo Fontes, CEO da Plano 20 Consultoria. Bem-vindo também aos estúdios da Sintonia, Eduardo, mais uma vez. Vamos falar sobre Portugal 2030, é um tema até que já temos vindo a trazer aqui a estúdio. Alferes, apenas uma nota introdutória muito rápida. Que pertinência tem este tema para as empresas de Santa Maria da Feira? Eu peço desculpa estar aqui com uma coisa na boca, mas eu estou à rasca da garganta e, portanto, necessito uma ajuda extra. É um mal necessário. Mais uma vez, boa tarde, e mais uma vez obrigado à Sintonia e a ti, Filipe, pela oportunidade de estarmos aqui para levar-nos mais informação aos nossos associados, aos empresários em geral, às empresas do nosso concelho e da região, e também já agora às famílias também, porque também é essa a ideia deste programa, uma coisa mais abrangente e, portanto, aberta a toda a comunidade. O 2030 é um projeto extremamente importante, será provavelmente o último grande projeto em termos de formação para as empresas. É possível que a partir daqui os projetos de formação sejam mais sectários, mais temáticos e não tão abrangentes. Há quem diga que vai ser a última bazuca que vem da União Europeia nesta área. É verdade que já andamos a dizer isso há 20 anos, não é? Sim. Mas convém não arriscar muito, porque provavelmente será mesmo a última nesta grandeza. Tivemos o PRR, de má memória, permitam que vos diga, porque, de facto, ajudou poucas empresas, é mais para o público. E este projeto, de facto, será uma oportunidade de ouro para que as nossas empresas consigam modernizar, tendo ajudas da União Europeia, tendo ajudas do Estado Nacional, do Estado português, perdão, e é uma oportunidade muito, muito, muito importante. Vamos aqui falar das vertentes da formação, também vamos falar na vertente do investimento, que também passa um bocadinho ao lado do 2030, com outros projetos também. É essa a ideia de trazer cá o Eduardo, já não é um estreante, já cá esteve 2 vezes, penso eu, talvez. Possivelmente, uma ou duas, sim. Uma sei que estiveste. Sempre para falarmos de coisas relacionadas com fundos comunitários. Porque há alguém que diariamente trabalha nisto e, portanto, nota-se pelos cabelos brancos, não é? Que tem desta complexidade das coisas hoje em dia cada vez mais burocráticas, perdão, e, portanto, convidei o Eduardo para vir cá para nos ajudar nesta área. Me parece muitíssimo importante para as empresas. Exato. Eduardo, de um ponto de vista assim muito geral, quais são as áreas estratégicas deste Portugal 2030 que as empresas podem beneficiar com estes fundos comunitários? As empresas, neste momento, ao longo destes últimos 2 anos e desde que o quadro comunitário arrancou em 2021, tiveram duas grandes oportunidades de financiamento, o PRR e o PT 2030. O PT 2030 arranca já tardiamente, sim, e com bastante atraso quando comparado pelo mesmo período do PT 2020, mas são pistas completamente diferentes. As empresas tiveram oportunidades distintas num e no outro. Ao nível do PRR houve várias oportunidades ao nível da descarbonização, ao nível da digitalização, projetos muito direcionados e específicos para determinadas áreas, enquanto que no PT 2030 nós temos uma maior abrangência de possibilidades para as empresas, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista da qualificação, da formação, da internacionalização para pequenos ou grandes projetos. Portanto, as empresas continuam efetivamente a ter essas oportunidades. O PT 2030, finalmente, desde final 23, 24, já começou a mexer mais um bocadinho. Neste momento já temos várias situações, avisos fechados para a parte produtiva e já em execução. Temos novos avisos já na calha para saírem novamente, mas continuamos sempre a bater nas mesmas dificuldades. Quais são? Aquilo que nós já tínhamos falado da outra vez em que cá estivemos, e por muito que a gente ouça o nosso Ministro da Coesão, Dr. Castro Almeida, a falar em desburocratização, em simplificação de processos, rapidez nas análises e nos pedidos de pagamento, isso não acontece. Continua a ser o grande entrave? Continua a ser, a burocracia continua a ser o grande entrave.
ele tinha uma linha de raciocínio muito objetiva e que efetivamente poderia dar frutos na prática, que era: vamos simplificar no processo da candidatura, que é extremamente burocrático, e depois vamos apostar no controlo. E isso era de facto uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento bastante útil. A questão é que continuamos com um excesso de documentação, com um excesso de burocracia no âmbito das candidaturas. Muitas vezes temos quase uma situação caricata em que projetos mais pequenos conseguem ser mais pesados e mais burocráticos em relação a projetos maiores. E neste aspecto, para já, nada mudou. Continuamos exatamente na mesma linha que já tínhamos no PT 2020. No PT 2030 continuamos com a mesma carga de trabalho e com a mesma burocracia, o que acaba por ser ingrato para as empresas, porque, além disto, temos depois os atrasos nas análises, os atrasos das candidaturas e depois dos reembolsos, a incerteza ainda na questão das prorrogações, e houve aqui um hiato de tempo bastante grande entre execuções ainda sem qualquer perspectivas de prorrogações, em que as empresas, a partir do momento em que começam a executar o seu projeto, sim, o tempo está a correr e têm uma calendarização para cumprir. Isto é extremamente ingrato quando, por exemplo, situações reais em que eu chego ao fim dos meus 24 meses oficiais do meu projeto e ainda nem sequer tenho uma decisão da minha candidatura, ou então acabei de a ter recentemente. E isto significa que, das duas, uma, ou as empresas têm efetivamente capacidade financeira para conseguir alavancar estes atrasos e não colocarem em causa a sua execução, ou então começam a claudicar, no fundo. Começam a ter bastantes problemas e depois, a partir do momento em que possam ter uma prorrogação, vão ter uma execução muito mais pesada depois num curto espaço de tempo. E esta situação da indefinição que muitas vezes transmite às empresas e estes atrasos internamente, quer dizer, obrigam quase a um replaneamento financeiro e técnico e físico dos projetos, que não é fácil, e isso pode, no limite, colocar em causa um projeto que é extremamente importante para a empresa e onde já investiu recursos significativos. Portanto, neste aspecto, as coisas não têm mudado e provavelmente daqui até ao final do quadro comunitário não mudarão. Mas, efetivamente, continuamos a ter oportunidades e vamos continuar a ter oportunidades significativas para as empresas, para as PMEs essencialmente, porque as não PMEs ficaram de fora do PT 2030. Embora hoje tenha sido publicada uma legislação que dá a possibilidade das não PMEs finalmente terem uma hipótese de financiamento para os seus projetos de ID ou de investimento produtivo, mas isto para dizer o quê? Ao longo destes últimos 2-3 anos, efetivamente tivemos algumas soluções em determinadas áreas no PRR e para projetos mais concisos, mais abrangentes no PT 2030. A nossa internacionalização para as empresas que tenham essa capacidade continua-se à espera dele, que estava previsto para setembro e até agora ainda nada, e é mais um exemplo de como a palavra de ordem para quem se mete nestas coisas é resiliência e paciência acima de tudo. Sim. Mas muito mais do que isso é essencialmente ter uma estratégia muito bem definida, mas ter capacidade financeira. Sim. Para que de repente não vá tudo por água abaixo. Já vamos também a dicas que podemos também trazer aqui à antena da sintonia a propósito de empresas que queiram candidatar-se a esses fundos, de que forma é que o podem fazer, mas Alferes, o Eduardo elencava aqui um problema que já temos também falado dele aqui várias vezes na rádio. Muitos empresários perguntam se vale mesmo a pena, não será demasiado burocrático? Esta é uma grande questão. Vale a pena, mas também, digo com todas as letras, é demasiadamente burocrático. Todos os processos destes projetos, para vocês terem uma ideia, o bairro digital que nós temos em parceria com a Câmara Municipal terminava hoje portanto, é o último dia de trabalho. Hoje é o último dia do mês, não é? É o último dia de trabalho do nosso gestor do bairro. E hoje chegou, finalmente, de forma oficial, a comunicação a dizer que podemos continuar a contar com o gestor do bairro digital, porque ele, entretanto, o processo vai durar até junho do próximo ano.
O que me faz sempre perguntar esta questão, quem está a trabalhar ali, seja ali ou noutra situação qualquer, está com o coração nas mãos porque não consegue organizar a sua vida, porque no último dia do contrato, digamos assim, agora não é um novo contrato, é uma questão, uma adenda, não é um aditamento do contrato, não é propriamente um novo contrato, mas se viesse amanhã, em bom rigor, em termos teóricos, já estaria sem contrato. Portanto, amanhã já a pessoa em causa já escusava de se apresentar às 9 horas ao trabalho porque já não fazia parte do projeto. Último dia. Quer dizer, houve há dias um mail enviado a dizer que o projeto ia continuar, depois houve informação por portas travessas, por WhatsApp, que de facto poderíamos estar descansados, que iria haver verba para o gestor. Entretanto, não me disseram onde é que vinha o dinheiro, se reforçavam o dinheiro, se não reforçavam, se havia alguma alteração no quadro financeiro. Entretanto, dizem que podemos tirar de outras rubricas porque podemos, entretanto, dotar o projeto de capacidade para os recursos humanos. Não faz sentido nenhum isto tem que ser com antecedência, tem que ser planeado, quer dizer, mesmo quem está com os projetos, neste caso é a associação, fica assim um pouco com as calças na mão porque não sabe muito bem que decisões é que há de tomar. Uma empresa, por vezes até é pior, porque os investimentos são muito mais avultados, porque há muito dinheiro próprio envolvido, não só na formação, mas sobretudo, na formação não é o caso, mas sobretudo em projetos que obriga a investimentos, portanto, investimentos que queiram fazer que obriga a recursos próprios, muitas vezes recursos da banca, que, como nós sabemos, passa dia após dia e custa juros, custa dinheiro, muito dinheiro, o dinheiro está caro, ao contrário de que se diz, o dinheiro está muito caro, e leva a que as empresas fiquem no limbo sem poder definir a sua vida. E isto é problemático, é dramático em alguns casos, porque há empresas que estão a investir numa lógica de que não estão bem, precisam de investir para tentar melhorar a sua produção, tentar melhorar as suas vendas, tentar melhorar a sua rentabilidade, e têm essas dificuldades que vêm de trás e com estes entraves podem entrar em situações de incumprimento. E a partir da altura que uma empresa tem situações de incumprimento, bancários, segurança social, finanças, com pessoal, fica automaticamente de lado já e fica muitas vezes inibida de poder continuar com o projeto. Portanto, isto aqui, e a culpa não é sua, porque lhe foi-lhes dada uma expectativa, uma estimativa que os levou a uma expectativa, dizer, não, isto está controlado, todos os intervenientes, os consultores financeiros, os consultores de outras áreas, e não se preocupe que isto está organizado, portanto o projeto vem em tal altura, a banca está aqui a acompanhar, tudo está a correr bem, tudo vai correr bem, mas de facto depois acabou tudo de correr mal porque foi quem nós menos esperávamos que faltou, digamos, ao compromisso. Eu percebo, e eu sou muito crítico em relação a algumas instituições do Estado, não acredito, como é óbvio, que as pessoas que lá estão a fazer de propósito para isto correr mal, como é óbvio, não é? Não vamos a esse ponto. Mas sei perfeitamente que as respostas têm que ser dadas em tempo real. Uma notificação de um tribunal, não tem nada a ver, mas para toda a gente perceber, em que se diz que dá 8 dias à pessoa para poder protestar ou, enfim, ou recorrer, seja o que for, não pode chegar 10 dias depois de sair do tribunal à casa das pessoas quando já passaram 2 dias para o prazo. Esta questão é uma questão fundamental. Em algumas matérias tem piorado, noutras poderá ter melhorado. Alguns organismos têm feito um esforço e têm melhorado um pouco, outros não têm conseguido. Às vezes não é demitir o presidente da A, B ou C, da estrutura A, B ou C, que vai resolver as questões, porque o problema está ali, muda-se o presidente, mas não se mudam os procedimentos, não se muda a burocracia, e eu cada vez mais me convenço, estou convencido e cada vez mais aposto nesta solução de que Portugal 2030, por exemplo, voltamos à questão da formação, deveria ser numa perspectiva de, não é open space, permita uma expressão, portanto, de fazer as coisas serem feitas e depois, de qualquer maneira, não, mas de eliminar muitas barreiras burocráticas e depois, à posteriori, ser pedida muita documentação e serem pedidos procedimentos e eles serem transmitidos, portanto, as empresas e as associações e as empresas de formação, toda essa gente envolvida, a posterior poder dar estes dados a quem de direito para analisar e para perceber se as coisas estão bem feitas ou não. Agora, por causa de uma assinatura, e o Eduardo sabe que isso já aconteceu na AEF, de uma assinatura de um documento que estava bem, mas que depois, passado meio ano, alguém se lembrou que a assinatura não estava exatamente da forma que tinha que estar e manda-se um documento para trás e tem que se assinar um documento porque tem que se garantir que o público não se pode misturar com o privado e que não pode haver duplicação de investimentos, não sei o que mais, em projetos parecidos.
E uma assinatura que já estava tudo resolvido, passado meio ano, está outra vez mal, e tem que se parar o projeto, ou praticamente parar o projeto, porque tem que se pedir uma assinatura ali, isto não faz sentido nenhum. Isto põe em causa um trabalho feito de base por associações empresariais, por empresas de consultoria, por empresas de formação e, sobretudo, põe em causa a sobrevivência de muitas empresas por esse país fora que estão a aproveitar estes recursos, e bem, porque eles existem para isso, mas que às vezes, em vez de tornar um recurso, ser um recurso que pode alavancar a empresa para outros sucessos, para outras vidas, pode significar o enterro da empresa. Em alguns casos pode significar o enterro dessas empresas. Porquê? Porque as empresas começam a entrar em falta em algumas áreas e que depois, de alguma forma, as condicionam, porque uma empresa, por exemplo, que tem problemas fiscais, não consegue integrar estes projetos, e que até compreende-se que seja assim, embora aí tenha algumas dúvidas sobre se isso deve ser assim ou não, mas enfim, porque há problemas e problemas fiscais, há uns que de facto, enfim, que demonstram que as empresas não têm a solução, mas há outros casos que às vezes são pontuais, de uma situação ou de outra, que poderiam ser facilmente justificáveis. Seja como for, nós temos que realmente lutar e temos que, em sede própria, dizer o que nos vai na alma e ver-se em conta, falar aos ministros, aos secretários de Estado, aos técnicos. Eu, às vezes, tenho dificuldade em falar isto aos técnicos porque eles estão com as orelhas a ferver de manhã à noite, porque é toda a gente em cima deles. Agora já não há muitas entidades do Estado já não têm telefone, é por mail. Os mails não sabemos se alguém lê ou não temos essa noção. Às vezes são lidos já fora do prazo. Depois não conseguimos justificar se o mail foi bem mandado ou não, se era para aquela área, porque não se consegue falar com ninguém e ninguém responde aos mails. Portanto, as coisas estão um bocadinho assim. Parece que muitas vezes estamos a lidar com um país que é uma coisa de outro mundo e que está longe da realidade real, permita uma expressão, e que as empresas, para chegar a alguém, ou as associações, seja quem for, para chegar a alguém, para até esclarecer uma simples dúvida, é um calvário autêntico. Sim, sim. Vamos tentar agora dar assim algumas dicas práticas também neste programa, aproveitando também aqui a experiência do Eduardo, até na área da consultoria. Uma empresa que se queira candidatar a fundos do PT 2030, quais são os primeiros passos que deve dar? Uma pergunta difícil. É uma pergunta, basicamente é o vosso dia-a-dia, não é? A questão do dia-a-dia, mas para as empresas muitas vezes mudarem um pouco o chip daquilo que já têm delineado e estabelecido para o seu plano de investimento e para o seu crescimento, e depois terem que mudar um pouco o chip para transpor isso para as regras de uma candidatura, às vezes não é fácil. Mas há premissas básicas para qualquer empresa. E, acima de tudo, é assim, a questão da resiliência e ter bem ciente. Primeiro, não são favas contadas o facto de estar a apresentar uma candidatura, e por muito bem que ela esteja estruturada, nós temos orçamentos, um orçamento em cada candidatura, e isso significa que pode, a determinada altura, eu ter uma pontuação que não me permite aceder a esse orçamento. Não é porque eu tenho uma má candidatura, é apenas porque o orçamento não chegou para toda a gente. E isto é logo uma das situações a interiorizar. Eu posso ter um excelente projeto, mas pode-me faltar alguns argumentos que me penalizam em termos de pontuação, não em termos da gênese do projeto em si. Portanto, não é certo que eu vá conseguir ter dotação orçamental. Segundo ponto, é essencial ter uma estratégia muito bem definida. E quando nós falamos em estratégia, assim, as empresas, quando têm um projeto de investimento, seja de 100, 500, 1 milhão ou 5 milhões, têm uma estratégia por trás para fazer esse investimento. Ora, eu tenho que também ter os pés assentes na terra. Eu não vou fazer um investimento de 5 milhões quando eu faturo 1 milhão e não tenho recursos necessários para isso. Não vou dar um passo maior. Tem que estar ajustado à realidade empresarial. Tem que ajustar à realidade. Porque, assim, contar a história numa candidatura é simples, é fácil. Mas quem está do outro lado não vai olhar, não é a primeira candidatura que lhe vai passar pelas mãos. Quer dizer, já passaram dezenas ou centenas. Portanto, tem alguma capacidade de discernimento para conseguir ver aquilo que tem à frente. Mas ter uma estratégia muito bem definida, em que aquele plano de investimento que está ali em cima da mesa para ser executado, para ser candidatado e alavancado por esse possível apoio, essa estratégia tem que estar muito bem definida, porque, no fundo, quando parte para uma candidatura, tem que haver aqui uma coerência entre aquilo que é a realidade pré-projeto da empresa, aquilo que é o seu investimento
que vai executar, imagina, durante 24 meses, por exemplo, e que lhe vai permitir chegar a alcançar determinadas metas e objetivos e alcançar um determinado nível de crescimento. Portanto, tudo isto tem que ter uma coerência, não é só debitar números para um qualquer formulário, é preciso as coisas estarem muito bem definidas. Depois, é importante também que as pessoas consigam ajustar aquilo que são os seus objetivos, independentemente de um contrato de financiamento, àqueles objetivos aos quais se vão vincular quando assinam o contrato de financiamento. Muitas vezes as coisas até se podem conjugar uma coisa com a outra, mas na maior parte das vezes, se calhar 90% das vezes, é preciso ajustar determinadas situações. E aqui o papel da consultoria tem algum peso. Nós não vamos dizer à empresa como é que vai fazer o seu crescimento ou como é que vai fazer o seu plano de investimento. O que nós vamos fazer é pegar aquilo que é a empresa e aquilo que é a sua estratégia e trabalhá-la de modo a que ela se ajuste da melhor forma possível e com forte probabilidade de sucesso àquilo que são as premissas de cada aviso. É óbvio que existem os objetivos traçados por cada empresa, porque ninguém vai fazer um investimento de 1 milhão ou 2 ou 3 se não tiver objetivos e metas traçados. Se isso não acontecesse, significava que estava um pouco a fazer uma navegação à vista. E é muito mau sinal para a empresa, mas tentamos conjugar aquilo que é a realidade já determinada internamente com aquilo que vai ser necessário para a candidatura, fazendo os devidos ajustamentos, mas acima de tudo, e falo por mim, nunca perdendo a noção da realidade e nunca colocando na candidatura aquilo que é bonito de se ver, sim, mas que depois pode ser dificilmente alcançável para a empresa no futuro. Ou seja, há o risco do investimento, mas o grande risco da candidatura não está no início em fazer ou se vai ser aprovado ou não. Porque o risco real vai ser a partir do momento em que começa a executar e depois trabalhar e conseguir alcançar as metas, porque pode tudo correr bem, executa a candidatura, executa todo o plano de investimento, recebe o apoio, qualquer que seja a tipologia do investimento, mas depois, posteriormente a isso, há metas para alcançar. E se não alcançar as metas, se as coisas correrem muito mal, não vamos ter outro Covid para justificar, às vezes, estas situações. Portanto, acima de tudo, há aqui algumas coisas que é preciso ter sempre presente. Não há sempre a possibilidade de a candidatura, por muito boa que seja, o plano de investimento e a estratégia, por muito boa que seja, pode dar origem a não ser contemplado com dotação orçamental. E isto é tão real quanto, por exemplo, nós estamos agora à espera que saia o Inovação Produtiva, que é um aviso que vai possibilitar às empresas fazerem obras, ampliações, construções de raiz, maquinaria, softwares, digitalização, tudo o que seja com um foco produtivo para alavancar a empresa depois para a internacionalização, para o seu crescimento futuro. Fundamental. Estamos à espera que saia o aviso para os outros territórios, que vai ter uma mudança significativa em relação àquilo que foi o último aviso, mas o Inovação Produtiva, na baixa densidade, já cá está, desde o final de julho. Contra todas as expectativas, o orçamento na região norte é miserável. Ou seja, nós temos, não tenho de cor agora presente a totalidade do aviso, acho que ronda os 117 milhões ou por aí. Mas normalmente os avisos, num aviso como este, nós temos isto estruturado para o orçamento do Compete, onde temos os projetos que concorrem a nível nacional, 3 milhões a 25 milhões, e depois temos os projetos de acordo com a sua localização, no Norte 2030, no Centro 2030, no Alentejo, Algarve. E a gente, quando olha para trás, aquilo que vemos é o Norte sempre teve mais orçamento que o Centro e que o Alentejo. E o Norte é fortemente industrializado, sim, comparativamente às outras duas nuvens. Faz completo sentido, não é? Como é óbvio. Aquilo que nós temos, e estamos a falar de baixa densidade, é certo, mas mesmo nos avisos passados, sempre tivemos o Norte com um orçamento superior às outras nuvens. Neste momento nós temos 5 milhões de euros para o Norte 2030 nos territórios de baixa densidade. Para o Norte todo, e tudo quanto é projeto localizado em baixa densidade, tem um orçamento de 5 milhões. Se nós considerarmos que um projeto que vá ao Norte 2030 possa ter 3 milhões de investimento, possa ter, se for uma micro ou pequena empresa, uma taxa de 50% a fundo perdido ou uma taxa de 40%,
mas vamos apontar para, em média, entre os 50 e os 40, que andasse nos 45% entre todos. Se eu tiver um projeto de 1 milhão com uma taxa média e aplicarmos uma taxa média de 45%, dá 450 mil. Se transpusermos isto para 10 projetos de 1 milhão, temos 4 milhões e meio. Se tivermos um projeto de 3 milhões a pedir com uma taxa de 50, é 1 milhão e meio, num orçamento de 5 milhões. Portanto, o que é que uma empresa vai pensar quando tem um investimento de 1 milhão ou 2 para fazer uma ampliação da fábrica e comprar mais umas máquinas e tem um orçamento destes? Vale a pena? Quer dizer, valer vale. Mas a probabilidade de ter uma boa pontuação vale. e não conseguir dotação orçamental também é enorme. Isto faz, quer dizer, desmotiva também os empresários a pensar. E no meio de tanto dinheiro, tantos milhões entre PRR e PT 2030, continuamos a ter situações destas. Comparativamente, no aviso, quando foi no PT 2020, do Programa de Apoio à Produção Nacional para Pequenos Projetos, na altura era até aos 235 mil euros, a área metropolitana do Porto, julgo que já com os reforços conseguiu alcançar mais do que os 5 milhões que nós temos aqui. Ou seja, entretanto, está-se à espera do mesmo do congénero para os outros territórios, e isto leva-nos a pensar isso. Vem mais uma situação destas para cá para fora. Ou seja, respondendo à questão, acima de tudo, olharmos para isto de cabeça fria. Continua a valer a pena e tentar trabalhar as coisas de forma a que se consiga maximizar a pontuação e maximizar a probabilidade de sucesso. Mas não deixa de ser um fator que ponha as empresas e os empresários a pensar até onde é que ponto é que vale a pena estar a investir para fazer a candidatura com todo este processo burocrático e pesado, quando tenho um orçamento que se calhar o mais provável é deixar-me com probabilidade de ser aprovado, não é reforço, é como se fosse indeferido. E imaginemos que uma empresa consegue o financiamento, quais são os erros mais comuns e que é possível evitar após já ter tido o ok da candidatura e estar já na fase da execução? Erros comuns começa logo pelo facto, assim, a partir do momento em que uma empresa submete a candidatura e começa a fazer o seu plano de investimento, a executar, mesmo que ainda o vai executar moderadamente, ainda sem ter qualquer decisão, se não tiver apoio de consultoria sempre a par para conseguir controlar aquilo que são as regras a que vai estar submetido e começar a fazer o seu investimento como se nada Mas não tivesse prazos para cumprir também. Mais à frente tem uma aprovação da candidatura, vai recolher a documentação para apresentar os primeiros pedidos de reembolso e vai ter que andar a tapar buracos, desnecessariamente. Portanto, e começa logo aí um problema evitável e que muitas vezes pode dar origem a que determinada despesa vá por água abaixo e, no pior dos cenários, o projeto todo. Mas são situações evitáveis, ou seja, uma empresa, quando começa, mesmo antes de ainda ter a decisão, tem que começar como se já tivesse o contrato assinado e já tivesse um conjunto de regras elencadas para cumprir. Ou seja, a partir do momento em que submete e começa, essas regras estão sempre presentes e tem que as cumprir. Uma coisa tão simples como ter uma regra de pedir 3 orçamentos para cada rubrica de despesa. Ninguém pensa se querem fazer isso, a não ser que tenham os respectivos alertas. Portanto, começa por aí, ter sempre presente que é obrigatório por norma. O caso não pode não ser, mas por norma é obrigatório. Sim. E que leva a que depois, passado uns tempos grandes, andamos à procura de orçamentos para introduzir. Se nós tivermos sempre presente as regras a que as empresas, ou se elas estiverem sempre presentes no dia-a-dia, as regras a que se está, no fundo, se vai sujeitar, mesmo ainda antes da decisão, consegue evitar algumas dores de cabeça posteriormente. Depois, ao nível do plano de investimento, vamos partir do princípio que todo o plano de investimento que foi submetido é efetivamente a realidade da empresa e foi pensado para ser executado durante 2 anos para alcançar determinadas metas no espaço de 4 anos, por exemplo. E essas metas e esses objetivos são aqueles que a empresa efetivamente se propôs a alcançar. E se toda esta estratégia, toda esta quantificação de metas e resultados estiver muito bem presente e o apoio, ou depois aquilo que se trabalhou em termos de candidatura, for apenas um veículo para conseguir fazer
um pouco mais do que aquilo que faria sem o apoio ou mais rapidamente, então, quer dizer, estão criadas algumas condições de sucesso para que depois não tenha problemas no futuro. Se estivermos numa situação em que a empresa não tem as condições ideais para o aviso, mas também não fica arredada logo de início. Nós temos duas situações à partida. A elegibilidade de uma empresa, a elegibilidade da operação. A empresa tem que cumprir, a empresa em si tem que cumprir uma série de critérios para conseguir aceder. Por exemplo, se fosse não PME, não poderia ir a este aviso. Muito bem. Tem que cumprir uma série de critérios. E depois temos aquilo que é a operação, o seu plano de investimento. Eu posso ter uma excelente operação, altamente tecnológica e disruptiva e afins. Se eu for não PME, já não posso ir a este aviso. Ou se tiver dívidas às finanças, ou à segurança social, ou salários em atraso, ou afins, começa a ficar aqui com um problema. Ou seja, eu posso ter todas as condições como empresa para aceder e não ter a operação ideal, precisa de ser trabalhada e bem trabalhada, ou então tenho a operação ideal e não tenho as condições ideais. Tendo as duas, vamos a jogo e temos que trabalhar de alguma forma alguns aspectos na candidatura para que a empresa se consiga otimizar a sua pontuação. Se nós conseguirmos fazer isto... Adaptar a empresa, muitas vezes não há projetos feitos para uma empresa específica, portanto a empresa tem que se adaptar. Se nós conseguirmos fazer isto, no fundo vamos pegar na realidade do projeto e colocá-lo na realidade do apoio, qualquer que ele seja. Se nós não perdermos a coerência das coisas, não colocarmos aqui investimentos que a empresa não precisa só porque tem um apoio, e tivermos as coisas muito bem trabalhadas, estão criadas as condições para sucesso. Mas se tivermos um projeto que não seja o ideal, a tal situação em que eu reúno as condições como potencial beneficiário, mas a minha operação é uma miséria, mas decido ir a jogo, então temos que trabalhar aquilo, por ali uns pozinhos e afins. Pôr uns pozinhos ou criar algumas situações que efetivamente possam vir a beneficiar a empresa por via do apoio e criar-lhe mais inovação, mais diferenciação, que de outro modo se calhar não estava à espera disso, tudo bem. Mas quando começamos a criar, quando se chega à necessidade, ou se chegar à necessidade de empolar valores de vendas, rácios, percentagens de internacionalização ou fins, aquilo que não é a realidade pré-estabelecida, então a empresa começa a criar um problema a si própria. E muitas vezes é fácil entregar todo o processo à consultoria, e a consultoria trabalha para, da melhor forma possível, para otimizar a pontuação, e se não zelar pelos verdadeiros interesses da empresa, pode estar a criar um problema maior no futuro. Problema maior à frente. Ou seja, a empresa depois, mais à frente, vai olhar para aqueles valores e não chegou lá e pergunta, mas como é que isto está aqui? Está aqui, então, está aqui porque foram trabalhados inicialmente. Ou seja, o que é importante? Consultoria e a empresa têm trabalhado lado a lado. E aquilo que passar objetivamente para qualquer projeto de financiamento, seja na internacionalização, na inovação, na descarbonização, no PRR, seja lá que situação for, as coisas têm que caminhar sempre lado a lado e têm que estar muito objetivamente, as coisas têm que ser muito objetivas e bem delineadas para que a empresa saiba exatamente com aquilo que vai ter, todo o caminho que vai percorrer para os objetivos que vai ter que alcançar à frente. Portanto, isto é essencial, acima de tudo, paralelamente às outras situações, mas tem que haver aqui um trabalho conjunto em que a realidade que vai ser criada mais à frente seja aquela que a empresa pode efetivamente alcançar, para não estarmos a criar um risco acrescido desnecessariamente. Às vezes é preciso trabalhar os valores. Pronto, trabalham-se os valores, mas trabalhá-los dentro daquilo que é alcançável para a empresa, Sim. não daquilo que é não empolar números útil Sim. para o projeto. A partir do momento em que se fazem as coisas dessa forma e não por aquilo que é alcançável para a empresa, efetivamente pode-se estar a criar uma realidade bem difícil mais à frente. E depois, a partir daí, quer dizer, o IAPMEI ou o ICEP ou o Turismo de Portugal não estão muito interessados em saber, olham para os números. E o Alferes há pouco falava na dificuldade de falar com os organismos intermédios e efetivamente
É uma dificuldade. Não é fácil falar com os organismos intermédios. Se estivermos a falar ao nível local, falar com um grupo de ação local, nos projetos mais pequenos, de base territorial, ou falar com uma área metropolitana do Porto, ou com uma CIM, é mais fácil chegar com um telefonema e conseguir falar diretamente com o técnico. Conseguir falar com o nosso técnico no IAPMEI, na ICEP, ou no Turismo de Portugal, nem sempre é fácil. E muitas vezes nós estamos a ligar para as linhas fixas e nem se, agora, é um pesadelo. Antigamente ainda deixávamos o contacto e alguém devolvia a chamada. Agora é logo. Derivado do elevado no volume de chamadas, agradecemos que faça o contacto via mail. Portanto, não é fácil depois também conseguirmos esse tocar-tolai, entre aspas, com o organismo intermédio. E às vezes era útil, porque permitia-nos, muitas vezes, clarificar algumas situações dúbias e, com isso, evitar problemas para a própria empresa ou tornar alguma despesa não elegível, que não é do interesse de ninguém. Mas, basicamente, entre a estratégia, a resiliência, os pés bem assentos na terra, são tudo regras, efetivamente, que as empresas têm que ter muito bem presentes no seu dia-a-dia. Já ficamos aqui com algumas dicas também, a propósito deste Portugal 2030. Alferes Pereira, que papel tem e pode ter a Associação Empresarial da Feira também de trabalhar junto das empresas, esta questão dos fundos comunitários, sensibilizar os empresários para a necessidade de investirem também? Que papel é que pode ter? Ou tem tido? As associações empresariais, ou comerciais, ou industriais, ou afins, portanto, uma associação deste âmbito tem a obrigação de levar todos estes projetos às empresas, sobretudo às micro e pequenas empresas, que por vezes não estão alerta suficientemente, tendo em conta que estes avisos vão saindo e as empresas não sabem, porque não têm recursos para ter pessoas para estarem a par destas situações e, portanto, precisam, digamos, de um primeiro consultor, digamos assim, de alguém que os avise e que lhes diga: há aqui este projeto, há aqui esta ideia, é importante para vocês, faz sentido, nós estamos cá para vos ajudar. E a Associação Empresarial da Feira e todas as associações do país têm um pouco esse trabalho, essa obrigação de mostrar às empresas o que vai saindo no mercado, permitam a expressão, e a panóplia toda de possíveis investimentos, de projetos de formação, de projetos de investimento, o que é que há disponível e o que é que interessa à empresa. Há aqui uma coisa que o Eduardo falou ao de leve, mas que acontece muito, que há uma tendência grande das empresas portuguesas verem o que é que tem ali, depois adaptarem a empresa ou àquele projeto, porque se vai buscar dinheiro, e isto é uma ideia errada, absolutamente errada. Nós temos que entrar num projeto, seja ele qual for, se a empresa precisar e se de facto lucrar com isso. Não vale a pena estar a entrar em projetos só porque supostamente se vai buscar meia dúzia de euros ali ou meia dúzia de euros acolá, quando aquilo não é sequer prioritário, aquela área para a empresa, ou não faz sentido nenhum para a empresa. E as associações servem um pouco para isso. Depois entram as empresas de consultoria, as empresas de formação, todas elas legítimas e todas elas a trabalhar na sua área, mas uma associação empresarial tem um pouco uma perspectiva mais aberta, mais abrangente e que pode aconselhar de forma mais desinteressada as empresas, nomeadamente as micro e pequenas empresas. Sim. Há muita formação e há muitos projetos que obrigam a investimentos. Por exemplo, no caso da formação, há alguma formação que custa dinheiro, há outra que nem tanto. As associações empresariais têm um pouco este trabalho também, de alguma forma, de disponibilizarem às suas associadas formação por um valor mínimo. A formação, se for paga na sua totalidade, sem qualquer tipo de recurso ao 2030, por exemplo, fica cara para microempresas, fica cara, muito cara. Tendencialmente para o futuro vai ser assim, a formação vai custar dinheiro, mas independentemente disso, logo se verá como é que vai acontecer no futuro. Para já há estas soluções que são boas e que permitem às empresas poder ter boa formação e a preços muito reduzidos, porque de facto estamos a falar de preços muito baixos.
Aliás, os próprios funcionários, de alguma forma, também acabam por ser ressarcidos por estarem na formação, por estarem a perder tempo de trabalho ou estarem fora dos horários laborais. E, portanto, todo este mecanismo está montado de forma a que não haja, permitam-me o termo também, não haja desculpa para a empresa não querer fazer formação ou para o funcionário não querer fazer formação. E é um problema que nós temos hoje em dia. Ainda hoje, numa reunião que tive na Câmara Municipal, se falava sobre isto e perguntaram-me o que é que eu achava sobre esta questão e eu disse, muito simplesmente, porque é a realidade, muitos empresários não querem que as suas empresas tenham formação, não querem que os seus empregados tenham formação, é um erro. Mas também temos que muitos funcionários não querem a formação para nada porque acham que aquilo é desnecessário, que eu fiz sempre isto assim e vou continuar a fazer assim, ou então eu até percebo disto porque fiz um curso de não sei aonde e... Não, há um trabalho de sensibilização também a fazer nesta área. O saber, os antigos diziam, o saber não ocupa espaço, e de facto é verdade. Sim. Em relação aos investimentos, que é um pouco uma área diferente, aos investimentos de projetos comunitários, é importante as empresas, de facto, estarem esclarecidas e perceberem a essência de cada projeto, para saberem o que é que se estão a meter, perceberem que os projetos são bons, mas são bons se fizerem sentido para essa empresa, porque não vale a pena estar a candidatar a algo que até pode ser elegível à empresa, mas que verdadeiramente não vai tirar nada daí, não vai tirar proveito nenhum. É a velha história de, que ainda há também empresas que fazem isso, de ir buscar dinheiro. Há ali uma coisa, eles dão ali um bocado de dinheiro, vamos ali buscar um bocado de dinheiro. Isto é um erro, erro que mais cedo ou mais tarde vai levar a empresa a maus lençóis. A importância também da consultoria neste aspecto, não é? De perceber se o projeto encaixa ou não na realidade daquela empresa. É a noção mais abrangente de uma associação empresarial e depois da parte mais técnica das empresas de consultoria, na formação, no investimento, seja que área for. Agora, nós temos que mentalizar as empresas, e é um problema que temos no país todo, de que é importante a formação, é importante também os planos de investimento. A formação tendencialmente mais barata, não direi gratuita, mas mais barata, é importante, mas também começamos a ter muitas empresas que, não querendo fazer parte de um bolo grande que é mais abrangente, que é mais generalista, querem formação à medida. E começamos a ter essa situação. Aliás, já temos aqui na AIF, já estamos a estudar algumas soluções dessas que já nos foram solicitadas. Formação à medida, em que as empresas estão bem financeiramente, sentem necessidade de dar mais formação aos seus funcionários, aos seus quadros, nos dizem, entre aspas, naturalmente, não interessa quanto é que custa, nós queremos é que a formação seja boa. E, ao mesmo tempo, também temos empresas que, na área do investimento, na área de projetos comunitários e até projetos não tanto comunitários, mas às vezes até há bancos que têm algumas linhas de crédito até interessantes de alguns projetos que nem é necessário recorrer a projetos de financiamento europeu. Portanto, até da própria banca, com juro bonificado, com uma série de regalias. Podem não ser muitas, mas são algumas e no fim de um projeto podem corresponder a 10, 20, 30, 50 mil euros num universo de 1 milhão ou 2 milhões, pode ser dinheiro. E cada vez mais as empresas também recorrem a produtos específicos. A banca tem essa noção, está a trabalhar nessa área, nem sempre está a trabalhar bem, na minha opinião, nem sempre está a trabalhar bem, mas acho que manifestamente há um esforço cada vez maior, mas acho também que a banca aqui tem de fazer um esforço ainda maior, que é de se abrir mais às empresas, sobretudo às microempresas, e perceber que aqui também se calhar é preciso que o Estado desse aqui algumas garantias. Não sei como é que isso pode ser feito, mas por acaso é uma discussão interessante. Podemos ter aqui um dia, trazemos alguém, além do Eduardo, trazemos alguém que também possa dar a sua opinião do lado da banca e do lado dos organismos do Estado, que é quando uma empresa precisa efetivamente de ajuda, precisa da banca para financiamentos, a banca muitas vezes fecha as portas porque os rácios não são os melhores. É nessas alturas que é preciso de facto ajuda. Sim. Quando está tudo bem, é fácil, é quase que por um telefonema se arranja crédito, quase por um telefonema se tem tudo resolvido. E aqui, às vezes, é preciso algumas garantias. É um pouco como aquela história dos apartamentos, agora para a juventude, que o Estado se atravessa aí num determinados valores, embora nessa matéria eu tenha algumas dúvidas que aquilo funcione. Mas é um pouco esta noção, haver da parte do Estado uma garantia de que as coisas podem ser cumpridas e que, se não forem, o Estado está por trás a garantir que isso aconteça, que se porventura não acontecer, depois o Estado terá que ter os seus mecanismos para ir buscar o seu dinheiro às empresas. É importante isto, sobretudo, para as microempresas. Nem é micro e pequenas, é mesmo as microempresas. Aquelas empresas, como nesta rua, como na rua ali em baixo, que têm uma pessoa ou duas a trabalhar, às vezes está
até está uma part-time, que muitas vezes até o próprio negócio, o próprio espaço é seu, do proprietário, por isso é que a loja ainda vai continuando a estar aberta, porque senão nem conseguiria estar aberta, e portanto isto é fundamental, precisamente para essas empresas poderem dar um salto, para não estarem sempre ali naquele ramo. Isto não é de fácil, se fosse fácil já alguém tinha feito, não é? Nós estamos aqui a descobrir o caminho marítimo para a Índia, não é? Portanto, se fosse fácil já alguém tinha feito, mas é uma área que, eu não sei se me consegui explicar bem, mas é uma área que ainda há pouco tempo estive numa reunião fechada, portanto restrita, e que falei nesta tecla e ficou toda a gente a olhar para mim. É importante, tem que se juntar aqui diversas entidades, diversos setores, para que as microempresas, as pequeninas que vivem em dificuldades, que possam ter, de alguma forma, viabilidade, como é óbvio, não pode ser quem já não tem viabilidade, quem já chegou a um limite tal que já não tem viabilidade, em que possa haver uma ajuda e possa haver algo que faça catapultar a empresa para cima. É importante isto. Não sei como, mas temos que fazer isto um dia. Estamos a cerca de 8 minutos do fim do programa. Isto passa mesmo a voar. Nem sei muito bem, porque ainda tinha aqui algumas questões, mas se calhar vamos para reflexões, notas importantes a reter. Já falamos de muita coisa aqui. Se calhar começando pelo Eduardo, notas importantes a reter também, o que é que perspectiva para o futuro, no que toca também à execução deste PT 2030. Antes de fazer essa reflexão, deixem-me só dar-lhes outra nota. Nós tínhamos estado a falar aqui, pegando o Alferes fala da formação, tivemos a falar de toda a tramitação e todo o processo burocrático e pesado das candidaturas, mas antes disso ainda há outra situação em que as empresas precisam ter alguma atenção, que é a questão da publicidade que prolifera nas caixas de correio e que muitas vezes é feita, não digo enganosa, mas é feita de maneira tendenciosa. E isto leva a que muitas vezes a mensagem que passa nas caixas de correio eletrónicas não seja exatamente aquela que pode ser a realidade da empresa. Um exemplo concreto. Vamos pegar no inovação produtiva, que nós temos agora o aviso aberto na baixa densidade. Provavelmente muita gente recebeu e-mails a dizer: atenção, financiamento ao seu processo produtivo, obras, equipamentos, máquinas, taxas de apoio que podem ser até 60%. É uma realidade dos 60%, mas é uma realidade em determinadas situações e regiões do país. Se eu estiver nas beiras, Serra da Estrela, ou seja, informação mais concreta, até chego lá. Se eu estiver na feira e for uma média empresa, eu não vou chegar lá. De certeza absoluta. Portanto, é preciso também ler nas entrelinhas aquilo que nos chega à caixa de correio, e nem tudo aquilo que é dito. Às vezes o foco é 60%, 50%, fundo perdido e afins, mas não, aquele até faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Claro. Portanto, aqui é preciso também que as empresas parem para ler com alguma atenção, para não criarem falsas expectativas depois em relação àquilo com que se vão deparar. Em relação ao futuro. Sim, rapidamente. Duas situações. Em relação ao PT 2030, julgo que 2026 vai nos trazer mais alguma dinâmica para tentar recuperar as baixas taxas de execução que assolam o COMPET e que é preciso recuperar todo o tempo perdido até aqui. Se vai haver agilização de processos, não acredito. Em relação ao PRR, sinceramente, deixa-me apreensivo, porque o PRR, aquilo que o Alfer falava há pouco, de possíveis prorrogações, chegam sempre em cima do limite de tempo, e isso impede o planeamento efetivo, e vamos ter 2026, vai ser um ano crucial, é o ano de fecho do PRR. Até junho tudo supostamente tem que estar fechado, e nós temos muitas situações, estamos a falar do setor empresarial, mas quando olhamos, por exemplo, para o setor social, sim, ainda há muitas dúvidas em relação. Ainda não há formalização, por exemplo, de prorrogações até junho. Aquilo que é dito de boca não pode ser levado a sério quando estamos a montar um concurso para uma obra e vamos adjudicar 2 milhões ou 3 milhões de obra. Vamos a PSS vai à banca, faz o concurso público, adjudica e continua sem saber até onde é que pode ir o seu projeto. Ou seja, isto
é crítico e bastante crítico. Estamos a falar do setor social, mas implicitamente estamos a falar do setor empresarial. Sim. Porque a seguir vai adjudicar a um empreiteiro uma obra de 2 milhões de euros, o empreiteiro vai cingir àquilo que está no caderno de encargos e a IPSS tem por trás o PRR e metas e prazos que podem não ser cumpríveis, alcançáveis de imediato. Portanto, deixa-me algo apreensivo aquilo que vai ser 2026 e esperemos que não seja aqui na tentativa de não desperdiçar nenhum cêntimo, que valha tudo, de modo a ter execução e conseguir executar até o último cêntimo, mas depois quando formos passar para a parte da verificação física e do cumprimento de tudo aquilo que estava estabelecido, que possam haver depois ali algumas grelhas que possam hipotecar aquilo que está para trás. Portanto, deixa-me todos estes atrasos no PRR, a maneira como se fizeram as coisas, muitas vezes a simplificar demasiado, que depois vão complicar depois. E o ano 2026 deixa-me algo apreensivo relativamente àquilo que aí vem, à maneira como vão ser feitas as coisas, de modo a que não se desperdice nenhum cêntimo da suposta bazuca. Muito bem, vamos ter que aguardar também para perceber como é que vai decorrer esta execução do PRR. Eduardo, muito obrigada pela presença. Alferes, 2 minutinhos. Só para dizer 2 coisas sobre os projetos. PRR, cada vez mais me convence, foi uma oportunidade perdida. Mesmo os projetos que fazem sentido, todos farão sentido, naturalmente, mas os que acho que têm mais utilidade para a comunidade estão mal desenhados. O Barra Digital é um exemplo disso. O esforço que se tem feito para que o projeto corra bem, mas está mal desenhado. Não vale a pena estar com coisas. Foi desenhado nos gabinetes e não perceberam que determinadas matérias, agora não podemos prolongar isso, mas determinadas matérias tinham que ser acauteladas e determinadas visões tinham que ser privilegiadas em função daquilo que foi. O 2030 segue um bocadinho a lógica do 2020, muita burocracia, muitas dores de cabeça, muitos requerimentos, muitas assinaturas têm que ser corrigidas, muitas não sei o quê, vai andando, é um bocadinho à portuguesa, vai andando aos trambolhões, mas vai andando. A Associação Empresarial continua ativa nesta matéria, estamos agora a concorrer à formação à ação, que está aberto portanto, o aviso. Estamos a trabalhar com o turismo, com a restauração, temos muitos restaurantes já que estão a alinhar connosco. Vai ser um projeto enorme, também vamos ter depois um projeto de serviços em paralelo também dentro desse projeto, desse grande projeto, e de facto estamos agora a preparar outras novas investidas no mercado, permita uma expressão, sempre na lógica de ter produtos, de ter projetos que interessem aos nossos associados, que interessem ao nosso concelho, à nossa região, à nossa comunidade. Só assim é que faz sentido também uma associação empresarial, com todas as dificuldades que temos, e são muitas e parece que são cada vez mais, por mais que se lute, parece que são cada vez mais, mas de facto nós não desistimos e portanto estamos sempre ao lado das nossas empresas, primeiro dos nossos associados naturalmente e depois do tecido empresarial em geral, portanto sempre que precisarem podem contar com a AIF, como é Muito óbvio. bem. Alferes, obrigada pela presença. Obrigado. Eduardo, obrigada também. Obrigada a ambos. O programa Espaço Empresa regressa na próxima terça-feira. Já a seguir vamos conversar com a AMO, a Associação Musical Oleirense, que este sábado acolhe na sua sede o concerto de Almador, um projeto musical que parte do fado e da tradição portuguesa para criar uma linguagem própria. Fazemos uma curta pausa e regressamos já a seguir este curto intervalo. Até já.